a morte de protagonistas, participação especial de um personagem icônico da DC e muita ação. Assim foi o final explosivo da quarta temporada de Superman and Lois. Mas será que foi um desfecho digno? No vídeo de hoje, eu, Igor de Mello, vou mergulhar com vocês no significado do final da série e vamos entender tudo o que aconteceu na conclusão de Superman and Lois, que adaptou o icônico arco dos quadrinhos à morte de Superman, embora com mudanças significativas. Antes de falar do final, vamos resumir rapidamente aqui o que aconteceu. Logo no episódio 1, a trama começa exatamente onde a terceira temporada terminou, com um confronto épico entre Clark e o Apocalipse. Que inclusive vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre o final da terceira temporada, não deixe de conferir. E o embate é brutal, e apesar do Superman dar tudo de si, ele é derrotado. Doomsday e Clark arrancando o coração. E antes de entregar o coração para Lex Luthor, ele joga o corpo do herói em Smallville, onde sua família está. Desesperada, a Lois pede por Jordan levar o corpo dele para a Fortaleza da Solidão para tentar algo. Só que sem o coração, reviver o Superman parecia impossível. O menino Jordan, como a gente já conhece com toda a sua impulsividade, tenta confrontar o Lex e com isso o idiota revela acidentalmente a identidade tanto dele quanto do Superman. Parabéns, meu herói. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não satisfeito, para tentar consertar a burrada 1, ele vai tentar de novo, e aí o Lex destrói o coração do kryptoniano pisando nele, acabando com qualquer chance de recuperação. Nesse cenário sombrio, vemos Lois e a família do Clark lá na Fortaleza da Solidão para se despedir dele, e vemos o Kal-El em um holograma trajando um uniforme preto, referenciando os quadrinhos. Enquanto isso, o Doomsday permanece à solta, e a situação parece sem solução, até que o Sam Lane decide agir. Encurralado por Lex e o Apocalipse fazendo um ataque lá na base, o Sam injeta em si mesmo um soro experimental derivado do sangue de Clark. O soro vai permitir que o seu coração seja usado para reviver o Superman, com isso fazendo um sacrifício sonante para Sam Lane. Então Clark retorna à vida, mas sua condição está longe de ser a mesma. O novo coração humano apresenta limitações. Superman agora sofre falhas cardíacas e seus poderes começam a diminuir, e ele está destinado a envelhecer e morrer humano. Para equilibrar a trama, o Doomsday é retirado temporariamente da história de forma até controversa, porque a Lois Lane percebe que ele a reconheceu. O Apocalipse é uma versão deformada do Superman do mundo invertido. Então ela chama ele para conversar e basicamente ela para ele diz, por favor, não ataque minha família. E ele aceita e vai embora, só isso. Mas pelo menos ele voltou, né? Que eu fiquei com receio que ele não tivesse voltado. Que eu fiquei, pô, o maior vilão do Superman ser derrotado, pô, por favor, não faça isso. Né? Mas enfim, vida que segue. Então o desenvolvimento da temporada segue depois disso com episódios que alternam entre drama e tensão. Com alguns focados em subtramas desnecessárias, como um episódio focado todo no casamento do Kyle e da Chrissy, que no final nem casamento tem, aparentemente aprenderam com o Smallville. Por outro lado, tem uns momentos bem interessantes, como o Lex, interpretado brilhantemente pelo Michael Kudlitz, que eu vi ele pessoalmente aqui no Imagineland em João Pessoa. Foi bem legal estar poucos metros dele. E ele até fala que dirigiu o episódio, que a temporada ia ser muito boa, o público ia se surpreender, e de fato ele estava certo. Enfim, ele assume o papel do protagonista de forma magistral, aterrorizando a família Kent, e em dado momento ele rouba o Aston, que é aprimorada com a ajuda do Milton Five. E no episódio 9 a gente descobre onde o Doomsday estava. Ele estava tentando retornar para casa, lá naquela caverna, tinha passagem para o mundo invertido. O que me levanta dúvidas, porque tipo, a criatura que Superman com a super força ficou semanas ali dentro, tanto soco naquilo, não conseguiu abrir. E segundo, Jonathan e Jordan com super audição não ouviram, mas enfim, né, só segue o roteiro. Quando é descoberto, o Lex vai pra caverna e o Superman também, e Luthor dá um empurrãozinho para que o Apocalipse evolua para uma forma mais fiel aos quadrinhos. Ficando ainda mais ameaçador, e criatura agora mais lenta prepara para uma revanche com o Superman. Porém, Clark agora está mais fraco do que nunca. Então vemos a luta brutal entre os dois na cidade de Smallville. Não deixe de conferir o vídeo que eu fiz falando sobre o desejo tardio do Tom Welling em ser o Superman. Não deixe de conferir aqui nos cards. E Clark enfrenta novamente uma luta brutal contra o Doomsday. Insiste em proteger Jonathan e Jordan, recusando a ajuda deles por temer por suas vidas.
E esse comportamento, no entanto, leva a nossa diva Lois Lane a dar um choque de realidade nele. The boys do not live in a bubble anymore. They live in the real world with real threats. It is time you finally accept you can't do this on your own anymore. Um momento crucial que reforça a dinâmica familiar e a importância da união para superar os desafios. Os irmãos Kent então assumem o papel de distrair a criatura, dando espaço para John Henry Irons entrar em ação com um plano. Usando seu icônico martelo, ele consegue derrubar o Doomsday, desmaiando a criatura temporariamente. Então Clark pega ele e leva para o Sol, já que isso poderia destruí-lo. No entanto, a sequência ganha ainda mais profundidade quando o Doomsday acorda e a luta ia recomeçar, só que em um último lampejo de consciência, a criatura recupera suas memórias de sua vida como bizarro. Ele se lembra de sua própria família e parece perceber que sua destruição vai permitir que o sósia Clark continue ao lado da família Kent. Então ele faz um gesto e Clark o empurra em direção ao Sol. Então o Superman fica um tempinho ali recarregando suas energias com a luz do sol, e o foco se volta para Lex Luthor. Ele, equipado com o traje do Steel, ele parte para um confronto direto com o Superman, com Lex utilizando parafusos de kryptonita que penetram dolorosamente o corpo de Clark. E é uma batalha que não é apenas física, mas também emocional. Mas Clark, que já estava pistola, reage. Inclusive é uma cena bem legal porque a interpretação do Tyler Hoechlin, a raiva que ele tá, o cansaço daquela situação é bem legal. Então ele voa com tudo em direção ao Lex e dá um super soco que destrói a armadura. Após a derrota, o Luthor é finalmente preso e levado para a prisão Stryker. E diferente de sua estadia anterior, onde ele manipulava as condições e vivia com luxo, dessa vez Lex enfrenta uma realidade muito mais dura. Sua apelação é negada, garantindo que ele vai passar o resto da vida em uma cela comum. Mas agora Bruno Manhai é o chefão de lá e vai garantir que Lex viva um verdadeiro pesadelo. Ele até diz que vai fazer com que ele seja sua cadeira humana. Com isso, um salto temporal de 1 ano mostra os personagens principais seguindo em frente com suas vidas. Lana Lang e John Henry Irons se casam. E o episódio culmina justamente com um monólogo que reflete sobre esses novos começos e o destino dos personagens. Descobrimos que, graças ao transplante de coração, Clark Kent viveu por mais 32 anos. Permitiu, por algum tempo, continuar seu legado como Superman e fortalecer a conexão com aqueles ao seu redor. Em um momento icônico, vemos Superman, Jordan, Jonathan, Steel e Natalie voando juntos como equipe de super-heróis. Inclusive o Aço está usando um uniforme bem fiel aos quadrinhos, com o símbolo e a capa. Eu me pergunto por que, em raios, eles não fizeram isso antes. Paralelamente, Clark Kent e Lois Lane se conectam com Bruno Manhai e eles fazem uma instituição de caridade. Ele utiliza o prestígio de sua identidade como Superman para fazer a diferença em uma escala muito mais humana, ajudando os necessitados de forma que vão além de suas habilidades sobre-humanas, que estavam decaindo devido ao fato de que, com o coração humano, seus poderes gradativamente foram sumindo. Então vemos que Clark e Lois envelheceram juntos, enquanto Jonathan e Jordan também seguem suas vidas e amadurecem. E aí vemos as versões adultas deles. Um detalhe interessante é que o Jonathan adulto é interpretado por ninguém menos que o David Gillen Tully, o marido da Elizabeth Tulloch, a intérprete da Lois Lane. E isso pode se considerar uma homenagem para os fãs da série Green, porque lembrando que o David Gillen Tully era o protagonista de Green e a Elizabeth Tulloch interpretava a esposa dele na primeira e, se não me engano, na segunda temporada. Eles se conheceram lá e hoje em dia são casados, têm filhos na vida real. Enfim, inclusive Green é uma série maravilhosa. Eu amo essa série e cadê os fãs de Green? Então por aí, se tiver, me fala nos comentários que eu posso fazer conteúdos em breve. Vocês querem? E voltando à trama, Jonathan e Jordan tem vários filhos, mantendo vivo a casa de El. Enfim, Clark continua narrando que ele e Lois foram muito felizes juntos. Viveram a vida plena por um bom tempo. Infelizmente não para sempre, porque em dado momento o câncer Lois retorna de forma ainda mais agressiva. Ela lutou bastante na terceira temporada e tinha superado, mas dessa vez, infelizmente, ela não conseguiu. Clark cuidou dela até o fim, só que, infelizmente, ela morre. É uma cena extremamente emocional, onde ela está rodeada de seu marido e seus filhos. E as lembranças dos momentos vividos com Lois e a solidão posterior de Clark são de doer o coração. Isso cria um encerramento poderoso e carregado de emoção para a história. Nos últimos momentos, vemos Clark enfrentando sua vida sem Lois. E ele adota um cachorro do qual ele coloca o apelido de Krypto. Um cachorro sem poderes que lembra muito o Shelby lá do Smallville, achei interessante isso. E ele se torna um companheiro fiel a Clark. Eles compartilham momentos bem legais.
como caminhadas, cochilos e a contemplação do pôr do sol, algo que antes ele fazia com Lois. Mas ele é categórico ao dizer a solidão que ele sentia após a partida de seu grande amor, mesmo com os seus filhos e todo mundo ao redor dele. Entretanto, o tempo de Clark também está chegando ao fim. Em um dia comum, durante um passeio com Krypto, enquanto conversava com Kyle, ele sofre um ataque cardíaco. Curiosamente, próximo ao local onde seu pai, o Jonathan Kent, faleceu anos antes. Apesar do incidente, Kyle o salva, mas fica claro que a saúde de Clark está deteriorada. Eventualmente, ele encontra seu fim de maneira serena e pacífica, falecendo em casa, no mesmo lugar onde Lois partiu anos antes. Essa escolha narrativa reflete a conexão inquebrável entre os dois, até mesmo na morte. O espírito de Clark desperta na vida após a morte, retratado como uma versão paradisíaca de sua fazenda. Ele encontra amigos e familiares, em um ambiente que simboliza o conforto e a plenitude que ele sempre buscou. Ele vai se despedindo de cada um deles, das pessoas que foram importantes na sua vida, e surpreendentemente até o espírito de Lex Luthor aparece, e Clark, num ato de profunda humanidade e compaixão, perdoa seu antigo rival. E essa decisão ressalta uma das mensagens centrais da série, o poder do perdão e do amor acima de qualquer ressentimento. E a conclusão de tudo é emocionante. Vemos as versões mais jovens do Jonathan e Jordan, e Jordan abre a porta para que Clark vá ao encontro de Lois. E vemos um reencontro digno do Titanic. Lois está vestindo um icônico vestido vermelho, que usou em um evento especial gravado na memória de Clark como símbolo de sua beleza e força. Lois e Clark vão passar eternidade juntos no pós-vida. A narração de Clark deixa uma mensagem poderosa. Abrace a vida, pois ela passa rápido, mesmo para alguém como Superman. Com isso, a série entrega um encerramento profundo, romântico e satisfatório. Embora histórias de super-heróis frequentemente revertam morte através de viagem no tempo, multiverso, Superman e Lois mantêm um compromisso de dar um desfecho final à jornada de Clark Kent. Como ele mesmo narra, a sua segunda parte marca o verdadeiro fim de sua vida. A verdade sobre o final de Superman e Lois é que ela encerra de forma profundamente emocionante, deixando uma mensagem poderosa e um legado duradouro. O maior super-herói do mundo viveu a vida que sempre sonhou, ao lado de sua amada Lois e de sua família, lutando por aquilo que mais importava, tanto como Clark Kent quanto como Superman. E com isso, o Superman / Clark Kent está definitivamente morto. Ele não vai voltar, ao menos nesse universo. Sua história foi contada. Então, de fato, Superman e Lois adaptou a morte do Superman, e de maneira definitiva. E com isso a série termina de maneira agridoce, mas emocionante e de maneira linda. E eu quero saber de vocês nos comentários, o que acharam do final de Superman e Lois? E fica aqui a despedida do Projeção Nerd para essa linda série que desde o início eu sempre fui fã. Teve seus altos e baixos em alguns momentos ali ao longo das tramas, mas o final mesmo foi perfeito.